Olá, paz e alegria. Eu sou a Melinha, consagrada da comunidade católica Epifania, e hoje quero fazer um convite para você conhecer a vida de um santo, São Camilo de Leles. Você já ouviu falar? Pois é, se você ficar aqui com a gente, você vai conhecer um pouquinho desse homem que teve uma vida assim fantástica. Vamos dizer assim, é um sinal de que quando Deus quer e é você dá o seu sim, ele faz milagre na sua vida. Por quê? São Camilo de Leles é aquela mudança da água para o vinho. Era aquele homem que quem o conheceu antes do seu encontro com Deus dizia: esse daí vai direto para o inferno, porque a vida desse homem é torta, torta, torta. É verdade. Então, vamos conhecer um pouquinho. São Camilo, né? Camilo nasceu no estábulo, olha só, no estábulo, como o menino Jesus. Por quê? Sua mãe, Camila, engravidou já com uma certa idade, né, para aquela época, século XVI, ele nasceu em 1550, e 50 anos para uma mulher engravidar, Nossa Senhora. Então, ela fez uma promessa, Santa Isabel, né, que se desse tudo certo, ela ia ter o filho no estábulo, como o menino Jesus. E durante a sua gravidez ela tem um sonho. Nesse sonho ela vê um rapaz com uma bandeira na frente e uma multidão de rapazes atrás com uma roupa com uma cruz vermelha no peito. Ela, meu Deus, será que meu filho vai ser o chefe de um grupo de bandidos? Né? Ela teve essa... E teve uma gravidez, né? Difícil, mas nasceu esse menino. O pai era soldado e a mãe que ficou por conta da educação desse menino. Mas esse menino, cedo, com 12 anos, ele já era viciado em jogo. Bebia, jogava, e arruaça, briga. A mãe morre quando ele tinha 13 anos e é aí que ele fica perdido mesmo. Aos 17 ele começa a entrar como soldado também. E aí a vida desse, vamos ver assim, todos os vícios daquela época o Camilo tinha. Então ele vai ser um homem de armas, de guerra, de jogo, de bebida, de farra, de briga, tudo que você pode imaginar. Você olhando para a história dele, você vai falar assim: o que vai ser desse rapaz? O que você vai ser? Vai ser aquilo que Deus quer. O que acontece? Primeiro ele se machuca, né? Ele vai ter uma ferida, ninguém sabe, né? E essa ferida ele vai carregar pro resto da sua vida. Então, o primeiro contato que ele vai ter um hospital, né, vai ser com essa ferida que ele vai se tratar em Roma. Ele vai ser enviado para lá e lá ele apronta tanto, 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 que ele vai ser expulso do hospital. Você imagina? Fazia farra, bebida, jogava, brigava com todo mundo, indolente, tudo você pode imaginar. Expulsaram o Camilo do hospital. Então, ele vai ficar nessa, né, não pode mais ser soldado, porque tem aquela ferida, e aí expulso do hospital também, não podia se tratar, e aí ele tenta voltar de novo para as armas, mas não consegue. E vai essa luta, entre sai, e aí ele vai conhecer os capuchinhos e ele vai tentar começar um movimento, vamos dizer assim, de mudança de vida a partir do testemunho dos franciscanos. E aí nessa luta, vamos dizer assim, ele vai ter uma experiência de Deus. Eu gosto até de, né, essas coisas assim, a gente tem que ler, porque fica mais fácil. Enquanto ele assim refletia, eis que uma luz, como em Paulo, o atingiu. E ele compreendeu o seu miserável estado de vida. Deus deu a ele a consciência do caminho errado que ele estava sentindo. E aí veio um arrependimento tão grande que ele sente estraçalhar seu coração. E tomando uma decisão, se joga no chão para dizer sim, eu quero mudar. E aí a gente vai ver que o seu caminhar, né, de conversão é descobrir que não é só
o arrependimento, vamos dizer assim, o sentimento de culpa, mas é um sair de si mesmo. Ele vai entender que remorso não leva a nada. Agora, uma vida mal vivida só se resgata com uma vida dedicada ao outro. E aí essa é a conversão do Camilo de Leles. A conversão da passagem do voltar-se de si mesmo para voltar-se para o outro. E aí ele vai voltar para o hospital e lá no hospital ele vai começar um caminho, né? Um caminho, vamos dizer assim, de humildade. E de confiar e de cuidar, de ser um outro. Aquele hospital onde ele foi expulso, ele volta agora para cuidar dos outros. E agora, quando eu falo hospital, gente, não pensa hospital, né? Do nosso hospital. Pensa um hospital no século XVI. Em Roma, uma cidade cheia de mendigos, cheia de miséria, cheia de pobreza. Um hospital que seria, vamos dizer assim, um depósito daqueles que ninguém queria cuidar. Olha aqui, quem cuidava dos doentes naqueles hospitais? Era um tempo de peste, de muita coisa. Eram pessoas que eram criminosas, pessoas que eram abandonadas, aquelas pessoas que não serviam para nada, que não prestavam para nada, eles botavam para cuidar dos doentes no hospital. E aí no hospital os doentes ficavam sem assistência nenhuma. Quando a gente pensa, era a escória da sociedade que cuidava dos doentes. Por causa do medo dos contágios. Então, tinham aqueles padres que iam lá para dar a unção dos enfermos, que iam lá para dar, né, o batismo, mas a maioria eram bandidos, pessoas procuradas pela polícia ou pessoas que queriam fazer penitência. Não existia, vamos dizer assim, um corpo clínico, um corpo de enfermagem, nada disso. Eram largados. Pessoas às vezes morriam de fome. Pessoas às vezes que ainda nem tinham morrido, que eram jogadas lá no meio dos corpos. Por quê? Porque não tinha. Então é nesse lugar que ele começa. E aí a primeira coisa que ele diz é: seria necessário aqui homens que não fossem conduzidos pelo amor ao dinheiro, mas pelo amor de nosso Senhor. Que fossem verdadeiras mães para esses pobres doentes e não mercenários. Mas onde encontrar tais homens? E aí ele vai fundar a ordem dos camilianos, né? Vamos dizer assim. Os camilianos que vão ter esse ministério, que vão ter esse carisma de cuidar dos doentes. E aí ele vai juntando, né, outros, acreditando na palavra de Jesus. Não temas, pois estarei sempre contigo. E qual era o objetivo dessa nova congregação? Servir os doentes por amor a Deus, gratuitamente, com o mesmo amor que as mães dedicam ao seu filho único doente. Ver no pobre e no doente a pessoa de Cristo. Deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Ter o máximo respeito pela liberdade do doente. E chega a um ponto de que um dia um doente chega para ele e fala: por favor, seria possível você trocar a minha roupa de cama? E aí o São Camilo fala para ele: não, nunca me peça, por favor. Eu estou aqui para te servir. Você pode me ordenar. Então ele estava resgatando com as suas atitudes vamos dizer assim, a dignidade daqueles doentes, saindo de si para ir aos outros. Então, a Ordem dos Camilianos tem, né, no seu peito aquela cruz vermelha que a mãe dele tinha visto no sonho, que achou que era sinal de maldição, mas muito pelo contrário. Era a cruz na sua essência, sinal de vida, de resgate, de amor. Como São Camilo mudou a história do cuidar
dos doentes. Como ele cuidou. Ele voltou a estudar, você imagina, né? Ele vai estudar, porque como ele tinha abandonado os estudos muito cedo, ele vai estudar com crianças de 12 anos, de 13 anos, entrando na escola novamente para ser ordenado sacerdote. E aí, nessa confiança absoluta na providência de Deus, que Deus vai se manifestando em todos os momentos. Uma extrema caridade, cuidou dos doentes até o último momento da sua vida. E mais uma coisa, a ferida nunca cicatrizou. Então, tem um ditado na vida de São Camilo que diz: a chaga que jamais foi curada, mas foi a chaga que o curou. Porque através daquela chaga ele entrou em contato com os pobres e necessitados, os doentes. E o que ele fez, vamos dizer assim, para a saúde? Ele deixa, né, para nós um testemunho maravilhoso. Ele tinha uma mentalidade que quem cuida dos doentes deve unir profissão e vocação. Não podemos ter mercenários na saúde. Introduziu o plantão noturno, olha para você ver. Determinou que trabalhassem de noite. Por quê? Porque naquela época, chegava no final do dia, todo mundo ia embora para casa e os doentes passavam a noite inteira lá no hospital, entre aspas, sozinhos e abandonados. Foi São Camilo de Leles que instituiu o plantão noturno. Então, foi ele também o primeiro que estabeleceu uma ficha para os doentes, onde ele botava o nome, o tratamento, o que as pessoas estavam sentindo. Então, ele foi profissionalizando o cuidado. Exigiu uma cama para cada doente, porque naquela época era aquele estrado, botava todo mundo junto e uma ia passando uma doença para o outro, né? Então, ele exigiu uma cama para cada doente. E aí começou a abrir as janelas para entrar o ar, para entrar o sol, o oxigênio, para limpeza, né? Vamos dizer. E aí começou a criar as alas. Todo mundo aqui está com gripe, então fica todo mundo nessa ala. Todo mundo aqui está com febre, fica nessa ala. Então ele foi separando as alas pela sua doença. E aí também, né, ele vai cuidar de todas as coisas. Deu a importância ao corpo do ser humano e ao espírito. Ao mesmo tempo que ele cuidava do corpo, cuidava também da alma. E aí, criou a assistência domiciliar, né? Aqueles que não podiam, que não precisavam ficar nos hospitais. Então, o São Camilo de Leles, ele revolucionou o cuidado com os doentes. A gente pode dizer que daquele homem beberrão, briguento, viciado em jogo, Deus fez um santo. Deus agiu. E aí ele diz: o doente é Cristo, é meu Senhor e meu patrão. Não façam oração que corta as asas da caridade. Porque ele também dizia, né, que eu só posso fazer o bem se eu viver em oração. E ele diz, porque eu tenho um coração, e esse coração mesquinho para amar um Deus tão grande. Por quê? Eu só tenho um coração. E um coração pequeno, mesquinho, para amar esse Deus tão grande. Senhor, eu desejaria ter 1000 corações para amar-vos infinitamente. E aonde ele amava Deus? No irmão, no doente, na necessidade. Obras de caridade é que o mundo pede. Vocês gostariam, meus irmãos, de estar sentado numa das bem-aventuradas cadeiras do céu? Pois é. Então, o trabalho começa aqui, para a gente chegar na cadeira do céu. Então, a luta, o trabalho, o cuidar do irmão, o estar com o outro, é o caminho que Deus nos dá, através das obras de misericórdia, para chegar ao céu. Então, São Camilo de Leles é esse que nos ensina a olhar o irmão, o enfermo, o doente e ver nele a presença de Jesus. E termino com uma frase:
Nada nos une mais a Deus do que a caridade. Lembrando, né? Deus é amor, Deus é caridade. E eu, quando vivo esse amor e essa caridade, eu vejo e sou para o irmão o próprio Deus. Nada nos une mais a Deus do que a caridade.